Depois de tantos desfalques e tantas perdas do atual governo, o modo pai dos pobres retorna ao cenário novamente. A direita finalmente tocou ali em uma das a mais importante ferida ali do atual governo, que é simplesmente na percepção do povo mais pobre sobre o que realmente o governo anda fazendo. Vejam isso. Eu posso fazer uma visita? Eu posso ver? Isso é verdade. Agora nós somos companheiros. Você sabe que mãe, a gente não escolhe. Pai, a gente não escolhe. Irmão, a gente não escolhe. Mas companheiro, a gente escolhe. Eu escolhi você para ser meu companheiro. Tá? O pobre em época de eleição. Em época de eleição, o pobre é o patrimônio mais importante de um país. Depois das eleições, o pobre é esquecido e a vida segue. O pobre é esquecido e a vida segue. Lamentavelmente, no Brasil, o voto não é ideológico. Lamentavelmente, as pessoas não votam partidariamente. E, lamentavelmente, você tem uma parte da sociedade que, pelo alto grau de empobrecimento, ela é conduzida a pensar pelo estômago e não pela cabeça. É por isso que se distribui tanta cesta básica. É por isso que se distribui tanto tipo de leite. Porque isso, na verdade, é uma peça de troca em época de eleição. E assim, você despolitiza o processo eleitoral, você trata o povo mais pobre da mesma forma que Cabral tratou o vinho quando chegou no Brasil, tentando distribuir bijuteria, o espelho para ganhar o vinho, ele distribui alimento. Você tem como lógica manter a política de dominação que é secular no Brasil. Pois é, pessoal. Ele agora resolveu voltar ali às raízes do início das suas primeiras campanhas políticas e voltar para o interior, para as pessoas que têm acesso à internet mais dificultado ou não têm acesso à internet. E por que disso tudo? Porque eles finalmente estão vendo que estão perdendo a parte mais importante dessa guerra, que é o apoio do povo. O Lula, quando se elegeu ali em 2022, ele já não tinha muito apoio do povo. E isso é um fato quando a gente analisa as manifestações que eles fazem, quando a gente procura esses petistas na internet, você não vê esses todos os milhões de votos que, segundo o TSE, o Lula teve. Mas isso agora parece que começou a ficar evidente depois da grande difusão de informações na internet. É por isso a briga deles para controlar a internet, mas mais precisamente para que vocês entendam melhor, vejam isso. Isso está acontecendo com o próprio Partido dos Trabalhadores, essa desconexão com a sociedade. Né? Defendem, por exemplo, o modelo de trabalho da década de 40, fascista, de Benito Mussolini, que é a CLT. Que é CLT. Lembrando que isso ele está se referindo à Itália, e nem a Itália usa esse meio de regras aí para os trabalhadores na Itália. Isso não funciona nem na Itália e o Lula continua defendendo. E nem se apercebe da própria contradição. Né? Então não é à toa que há uma rejeição, né, dos grandes centros urbanos, da classe média emergente, né, dos empreendedores do Brasil, que são a grande maioria, porque o povo quer crescer, quer ter oportunidade, quer ganhar Lógico. dinheiro, né, quer ter êxito, quer ter sucesso, então quer menos burocracia.
né? Quer que o Estado atrapalhe menos, quer uma infraestrutura melhor, né? Não quer alguém dizendo o que ele vai fazer e mandando na sua vida ou definindo qual é o seu destino. Então essa tutela é apenas uma das faces mais evidentes dessa desconexão que a esquerda tem hoje com a sociedade brasileira. Exatamente. E pelo visto, eles estão enxergando isso e rápido, porque a rejeição do Lula já passa de 51%, segundo os próprios institutos de pesquisa que dizem que o Lula é o mais amado do Brasil. O povo mais pobre, ele simplesmente, para aquelas pessoas que foram a público divulgar o seu apoio ao presidente, contavam que o Lula cumpriria ali suas promessas de campanha e ajudaria os mais pobres, que é sempre o mesmo diálogo, né? Afinal de contas, tem mais de 16 anos que o Lula promete acabar com a fome no Brasil e essa fome nunca acaba, né? Mas eles estão cada vez mais ricos. E o povo chegou à conclusão que a única promessa de campanha que o Lula cumpriu foi exatamente essa. O governo Lula III cumpriu uma de suas mais importantes promessas e comemorou nesta terça-feira o recorde dos recordes em arrecadação. O fisco ficou com 2,65 trilhões de reais no ano passado, algo nunca visto, desde que se iniciou esse tipo de estatística e já faz 30 anos. A arrecadação federal subiu quase 10% no ano passado, em relação ao ano anterior, já descontada a inflação. Mesmo assim, esse recorde de arrecadação não vai evitar déficit nas contas públicas, ou seja, Lula III está e vai continuar gastando mais do que arrecada. O recorde de arrecadação é resultado de aquecimento da economia, principalmente via consumo, e alguns itens como taxação de fundos offshore e fundos exclusivos aqui. O déficit em contas públicas é resultado de uma promessa, essa não foi cumprida. Resultado da promessa não cumprida de equilibrar as contas, limitando o crescimento dos gastos. Ao contrário, a armadilha criada pelo próprio Lula III garantiu nesses 2 anos de governo que os gastos sempre subissem mais do que a receita. Em parte, isso é resultado da política em relação ao salário mínimo e de atrelar despesas obrigatórias ao próprio crescimento da receita. Especialistas nos números das contas públicas estão preocupados com o fato de que algumas receitas que levaram a esse recorde não sejam recorrentes, isto é, elas podem ou não podem se realizar daqui para frente. E preocupados também com o fato de que uma série de manobras parafiscais e metodologias controversas, como por exemplo, excluir algumas despesas, simplesmente mascaram um déficit ainda maior. Fato ilustrado pelo crescimento constante da dívida pública. Ficamos assim então. O fisco arrecadou como nunca e a dívida pública cresceu como sempre. Ou seja, o último item que ele citou ali, eu dou um exemplo muito simples e na prática para vocês, a situação do pé de meia, que o Lula cometeu ali um crime de responsabilidade, usando ali a verba sem explicar e sem demonstrar, sem registrar essa verba que foi gasta, porque ele não queria simplesmente que essa verba, que esse dinheiro fosse incluído nas contas, nas despesas do governo. Ou seja, cada vez a dívida cresce mais, porque o Lula simplesmente não para de gastar. E a forma que ele tem para tentar ter dinheiro para gastar é subindo cada vez mais os impostos. Então vamos lá. Depois de tantas cagadas umas atrás das outras, o governo já não consegue esconder essas informações do povo, principalmente com a presença da internet, que está sempre aí mantendo o povo acordado e esperto do que o governo tem feito passo a passo. E a oposição, que também não é besta, viu a possibilidade de finalmente esfregar na cara do pobre que o governo que ele anda defendendo não é bem o governo que ele acredita que é. Ou seja, o Lula tem feito coisas que antes ele já as fazia, só que dessa vez as pessoas conseguem ver com mais clareza as atrocidades econômicas e políticas que ele tem feito. E simplesmente o resultado dessa visibilidade toda tem feito cada vez mais ele perder capital político. Vejam isso. É a primeira vez
que a oposição consegue atingir o maior patrimônio que o Lula construiu ao longo de sua carreira. O que é o Lula? É a defesa do trabalhador e dos mais pobres. Foi assim que ele conseguiu ser eleito 3 vezes. O Lula sempre foi criticado, não por atacar os mais pobres, os trabalhadores, mas por beneficiá-los. Então vamos lá. Cria o Bolsa Família. Então o que os críticos diziam? Tá dando esmola. Mas pela primeira vez, a oposição bota o dedo e diz assim, você é contra os mais pobres. Você é contra o trabalhador. Então, por isso é que essa crise é diferente das demais. O vídeo do Nicolas que viralizou, né, que ele cita literalmente que o governo está contra o feirante, o vendedor de picolé, o motorista de Uber, o pedreiro e o entregador de iFood. É justamente aquela massa que sempre esteve com Lula e que é o patrimônio do Lula. Então, para mim, a novidade nesse terremoto foi essa. Pois é, pessoal. Ou seja, o povo não é besta. E aquele vídeo do Nicolas só viralizou porque a maior parte das pessoas que consomem, né, a internet são as pessoas comuns, as pessoas que eram utilizadas como massa de manobra pelo governo Lula para se eleger e se perpetuar no poder cada eleição que passava. E o que isso tudo acarretou? Simplesmente as pessoas começaram a ver que, na verdade, quem se importava com o povo era o antigo presidente e não o atual. E é por isso que você vê subindo muitas hashtags no X, você vê muitos vídeos de petistas arrependidos pedindo o volta Bolsonaro. E em relação a isso, o que o Bolsonaro disse? Ordem do dia, Pix. Em 2020, em plena pandemia, nós criamos o auxílio emergencial. Mais de 40 milhões de pessoas se beneficiaram e passaram a ter conta em banco. Ato contínuo, em novembro de 2020, nós criamos o Pix via Banco Central, sem qualquer taxa. Você se lembra muito bem. Você tinha que ir numa agência bancária e via TED ou DOC fazer aquela transferência. Levava dias e você pagava. Com o Pix, você deixou de fazer qualquer pagamento. Os bancos perderam quase 30 bilhões por ano. Mas quem ganhou foi você, trabalhador, informal ou não. Todos ganharam. Lembra de assaltos em caixa eletrônica? Deixou de existir, até isso. E nós, o Brasil, passou a movimentar por dia mais de 100 bilhões de reais via Pix. O atual governo, vendo esse volume tão à sua frente, está buscando uma maneira de taxar isso daí. Ele nega. Mas é um governo que mente o tempo todo. Lembra das blusinhas da Shein, lá da China, que ele falou em campanha que não ia taxar e acabou taxando? Esse é o governo. Ele quer também, de forma bastante clara, monitorar as pessoas. Ou seja, vai ter uma perseguição àquelas pessoas que eles acham que é inimiga do governo, que é inimiga da esquerda ou do PT. Então, é um problema sério. O que nós nos comprometemos? Já estamos trabalhando na volta do recesso, o parlamento vai buscar uma alternativa para isso, fazer com que tudo volte à normalidade e o Pix volte a ser o que ele foi até há poucos dias. Temos certeza que seremos vitoriosos. Agora, como é um governo que gosta de taxar, o governo já anuncia um novo imposto sindical para os trabalhadores do Brasil. Não dá para acreditar nesse governo, não dá para acreditar nesse atual presidente da República. Vamos fazer o possível para voltarmos à normalidade. Um abraço a todos. Pois é, pessoal, como vocês podem ver, o governo não se cansa nem um segundo de taxar. E por que eu resolvi fazer esse vídeo hoje? Porque eu tava assistindo alguns vídeos, algumas reportagens, e simplesmente a mais bizarra de todas que eu achei, quando logo depois de eu ver aquele vídeo do Lula de volta lá no meio das zonas mais humildes, e você, meu amigo, eu escolhi você para ser meu companheiro, o retorno dessa lorota para enganar o povo mais pobre e sem conhecimento, eu vi uma matéria no jornal que corrobora com tudo isso e eu queria compartilhar com vocês. Antes disso, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e vamos ver isso. Juliana Lopes está com a gente aqui, Débora, porque além de presença mais forte nas redes sociais, Lula deve dar mais entrevistas para rádios do interior do país. É uma estratégia que é considerada bem-sucedida, vinha dando certo desde a gestão anterior de Paulo Pimenta e que isso vai ser mantido por Sidônio Palmeira. Juliana Lopes, conta pra gente por que esta decisão de manter essas entrevistas para as rádios, já que o foco todo estava aí em mobilização nas redes sociais.
Algumas estratégias offline foram avaliadas pela equipe, né, de Sidônio Palmeira, vamos colocar assim, por ele, também pelos integrantes ali que estão fazendo um diagnóstico da comunicação. Algumas estratégias estão sendo avaliadas positivamente, uma delas essa, que inclusive o presidente Lula gosta bastante, que é de, quando vai fazer uma viagem, principalmente para cidades do interior, escolher uma rádio local para responder perguntas de jornalistas, né? Principalmente quem está ali no comando da rádio. Foi um retorno, né, que a gente viu acontecer em 2024. Lula também fazia isso em outras gestões. E há um diagnóstico positivo porque a equipe de comunicação avalia que dessa forma o governo consegue colocar de uma maneira mais popular, né, que é ali uma estratégia do presidente Lula, os feitos do governo e a rádio ainda. O rádio ainda chega ali no interior do país. Essa última pesquisa, inclusive, que mostra uma queda de popularidade, aponta que tem ali uma dificuldade, ou pelo menos o governo está perdendo alguns apoiadores, vamos colocar assim, que ganham entre 2 e 5 salários mínimos. Isso é uma preocupação grande para o governo nesse momento. Então, essa questão de conversar mais com os brasileiros do interior está sendo colocada como uma das prioridades. Tem seus pontos positivos, mas tem também os pontos negativos. E aí eu vou colocar um deles aqui, que me disse uma fonte, que é controlar o que diz o presidente Lula nas falas de improviso, né? Não é só uma dificuldade desse momento, veio também ali com Paulo Pimenta, e a gente lembra que em uma dessas entrevistas para rádios locais, em Mato Grosso especificamente, o presidente Lula foi questionado sobre eleições na Venezuela, assim que elas tinham acabado de ocorrer, em meio àquele processo questionado pelo mundo inteiro, e disse a seguinte frase: nada de anormal. E aí virou capa e manchete de todos os jornais. Então tem seus pontos positivos? Tem. Consegue conversar e chegar nas cidades do interior. O ponto negativo é controlar o presidente da República. Pessoal, essa foi a melhor parte. Honestamente, é o que eu sempre digo. Se você quiser ver um esquerdista, a cara dele por trás da máscara que ele usa de santo, ou se você quiser vê-lo passando vergonha, basta deixá-lo falar. Você não precisa fazer nenhuma pergunta complexa, nada. É só deixar ele no improviso que ele já se arromba ali mesmo, porque não tem nexo o que eles defendem. Não faz sentido. Então acaba que eles se enrolam ali mesmo. E eu só queria deixar um recado para você. Não seja enganado. Não seja enganado. Isso aqui é de um mau caratismo sem limite. Já que ele tá vendo que ele mesmo disse isso várias vezes, que o pobre, depois que ele sobe um pouquinho na classe social, ele já não vota mais no Lula. Por quê? Porque ele ganha um pouquinho de conhecimento. Então ele vê que o governo não é nada do que ele achava que era. E agora, como ele tá perdendo esses apoiadores, ele simplesmente vai buscar as pessoas que não têm conhecimento para tentar se manter ali no poder. Já dizia Nicolas Ferreira, é sempre o poder pelo poder. A gente vai ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo, fiquem com Deus e tchau!